Quando surge o Alviverde, eu surjo por aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Eu confesso para você que não estou animado, tá, em postar vídeos, inclusive, não sei, eu tenho alguma coisa gravada, então eu vou aproveitar para colocar aí, de repente, algumas falas aí de alguns comentaristas que vocês gostam, que eu sei, e algumas coisas mais talvez também, mas enfim. Eu queria perguntar sobre o Rafael Veiga, né? Porque o empresário dele deu uma entrevista recente dizendo que eles têm uma promessa para o Veiga ser negociado no meio do ano. Ontem o Veiga não garantiu a permanência, deixou o futuro em aberto e ele tem contrato até 2027, né? Então eu queria ouvir de você se existe essa promessa, se vocês contam com o Veiga, imagino que sim, mas para esse futuro aí do jogador. Ô Latif, eu não sei de onde o empresário do Veiga tirou essa promessa. Que eu sou a presidente do Palmeiras, quem decide se o atleta fica ou sai sou eu, enquanto o atleta tem contrato conosco. Nunca houve essa proposta, nunca houve. A proposta não, essa promessa nunca houve. A presidente do Palmeiras nunca prometeu que o Veiga sairia agora ou antes do término do contrato. O Veiga é um atleta muito importante para o Palmeiras, eu confio muito no trabalho dele, ele vai ficar conosco até o final do contrato dele. Então essa história que tem promessa de que ele sairia esse ano ou antes do término do contrato, não é verdade, é mentira. Muito obrigado, presidente. Obrigada. É uma boa pergunta. Com relação à conversa que eu estava tendo com o Augusto, aquilo foi uma invasão de privacidade. Que eu não estava dando entrevista, foi uma conversa amigável que eu estava tendo com o presidente do Corinthians, que é meu amigo, que nos recebe sempre muito bem na Neoquímica. E eu estava conversando com ele, foi uma brincadeira, e todo mundo sabe que foi uma brincadeira. Todo mundo sabe que nesses 3 anos que eu sou presidente do Palmeiras, nós já jogamos por volta de 14 vezes com o Corinthians. O Palmeiras perdeu 2 vezes. Então, claro que foi uma brincadeira que eu fiz. O futebol anda muito chato, sabe? Anda muito chato. Muito mimimi. Né? E depois disse que mimimi é coisa de mulher. Não, mas tem muito homem histérico por aí, sabe? Então, aquilo foi uma brincadeira, aquilo não deveria ter sido gravado, aquilo não foi uma entrevista. Foi um momento de descontração meu e do presidente Augusto, aliás, que eu quero dar mais uma vez parabéns pelo título. E aquilo foi uma brincadeira, tá? Não foi nenhum desrespeito pelo Palmeiras, pelo contrário, se tem uma pessoa que respeita a Sociedade Esportiva Palmeiras, sou eu. Pela seriedade com que eu trato o Palmeiras, pela dedicação que eu tenho ao Palmeiras, tá? Então, esse é um ponto, tá? Aquilo foi uma conversa, uma brincadeira, uma conversa particular que eu estava tendo com ele, que tinha uma câmera ali. Aliás, a gente não tem liberdade nem de conversar com amigos, não é? Mas aquilo foi uma brincadeira e todo mundo sabe que o Palmeiras, na minha gestão, perdeu só 2 vezes, não é, pro Corinthians. Mas não foi nem com a torcida rival, foi com o presidente do rival, de uma maneira que ela gosta de fazer. De novo, o Flávio também, para ele, normal também, porque não é palmeirense e não é problema algum. Mas tem vídeos da Leila conversando com torcedores adversários. Tudo bem, e de novo eu vou falar por mim. Não sei se ontem realmente aconteceu, mas em outras ocasiões sim, vou falar por mim. Vou falar por mim, né? Que parece que as pessoas sabem que eu acabei de mostrar aqui, mas tem muita gente que discorda que eu só faço isso para vender DVD, vender livro, fazer o tour do Allianz Parque e tal. Né? Que o meu pai está se revirando no túmulo quando eu elogio o Corinthians, o São Paulo, detona o Palmeiras. Não, seu pai não é uma pessoa inteligente. Primeiro, e outra coisa, ele não pode se revirar no túmulo porque ele foi cremado, inclusive, como eu costumo dizer. Não foi mal, revira sim, exatamente, mas ele é uma pessoa inteligente. Exatamente. Deve estar feliz. Com certeza. Mas, de novo, é um crime que ela fez? Claro que não. É evitável, mais ainda. Porque vivemos dias de intolerância. Qualquer coisa, se você, às vezes as pessoas levam um ponto que você não pode cumprimentar. Claro, também tem um detalhe, a Leila desconhece demais a história do clube que ela virou torcedor, e não há problema algum. Quantos jogadores não sabem a própria história, né? A Leila não sabe falar nem Parmalat, é Parmalat, não Parmalat, como ela sabe. E ela falou impropérios absurdos sobre a Parmalat de uma maneira que não tem a menor ideia do que foi o Parmalat. Mas esse é um problema dela, questão dela, e ela é muito bem assessorada mesmo. E aí, falando em termos de cordialidade, eu conheço muitos dos assessores, alguns até são meus parceiros mesmo, profissionais e tal. Então, aí é a questão dela. Mas não quer aprender, mas tudo bem, faz força e tal. Isso aí é evidente que era evitável. Pode falar muito obrigado, a gente é bem atendido. Agora você sempre ganha, não é verdade. O Palmeiras é o time que, em números absolutos, mais ganhou em Itaquera. O Flamengo, na média, por pontuação, porque joga menos, por óbvio, né? Palmeiras e Corinthians jogam mais, Corinthians e Palmeiras e Itaquera, do que o Flamengo visita na Neoquímica Arena.
mas a média de pontos, o aproveitamento do Flamengo é melhor até do que do Palmeiras. Mas, de novo, é desnecessário ela falar a segunda frase. Não, aqui você sempre ganha, e depois ainda ganha, ainda que empate seja o título. Mas, de novo, você não pode demonizar ela por falar isso. Não, é absurdo, não pode ser presidente do Palmeiras. É outro absurdo. Mas que é até uma questão de esperteza para quem é tão inteligente, esperta e preparada, evita esse tipo de frase. Até porque, inclusive, está errada. Não, você sempre ganha. Não, sempre ganham. Ganham até mais vezes, porque, óbvio, é a casa deles, mas o Palmeiras já ganhou a semifinal do Paulista de 2015 nos pênaltis, que depois perderia a final para o Santos depois. Ok, já ganhou. O Palmeiras, historicamente, tem mais vitórias nos confrontos diretos, nos mata-matas e no Clássico Corinthians. Ok. Mas, de novo, você sempre ganha, não é legal, ainda mais no momento que depois perde, né? Aí fica um pior para ela. E eu espero que provavelmente ela vai falar, gente, sabe, é entretenimento. Mas se ela fala que é entretenimento, ela tem que não bloquear as pessoas como ela bloqueia. E não ficar brava, né? E, de novo, tem gente que fica... Aí o pacote é terrível. E aí também tem uma certa misoginia, tem uma aversão à mulher. Então, assim, por exemplo, como eu já disse aqui, não queria muito falar, mas já que a pergunta veio, eu também não vou me eximir. Quando ela aparece com um caneco de vice-campeão ao lado do Veiga, o Veiga tá aquela cara brava de palmeirense, de quem perdeu o pênalti, tá bravo quem é jogador. Tem muita gente usando essa imagem hoje. Também, e ela tá rindo, de novo, é de cada um. Ela fica sorrindo. Eu tiraria foto, eu acho que é um respeito à competição, ao adversário, às pessoas, mas eu também não tiraria foto rindo, não. Eu tiraria segurando com uma cara brava. Como em 2015 o Palmeiras perde para o Santos nos pênaltis e o Santos é campeão, na Paulista e depois no final do ano ganhando a Copa do Brasil, tem uma foto linda do Zé Roberto, eu esqueci o outro jogador, carregando o troféu de 2015, mas com pesar. Eu lembro que eu fiz uma postagem sobre isso, falei, gente, esse talvez seja o início de uma caminhada que foi muito melhor que a encomenda, porque depois vai ganhar a Copa do Brasil e todo esse ciclo maravilhoso que Crefisa e ajudaram, como o Paulo Nobre, a época presidente, como a W Torre também, ok. Mas assim, o início de uma arrancada, com uma virada do Yuri Alberto, que eu já falei, já publiquei, também do Hugo Souza, ok. Mas, de novo, é de cada um, não vou ficar sendo sommelier, já falei das emoções do Yuri Alberto aqui, não vou ficar sendo sommelier de sorriso de presidente do Palmeiras. Mas que é um preconceito, mas que a Leila às vezes podia ser mais esperta e evitar algumas coisas, podia. Rafael Veiga, até trazendo os números que a gente conversava ontem com o Piperno, ele só foi errar um pênalti no Palmeiras contra o Santos na Vila Belmiro, em 22, né? Depois de 24 pênaltis convertidos. É um desempenho absurdo. De lá para cá, o Piperno falou, ele errou 7 de 20, é isso? 7 de 20. É muita coisa também, mas era muita coisa o que ele estava acertando. E, de novo, Rafael Veiga, desde 24 de janeiro de 1915, quando o Palmeiras estreia jogando em Votorantim contra o Savoia e vence por 2-0, desde 1915, ou seja, desde que o Palmeiras existe, nenhum jogador fez tantos gols em partidas decisivas quanto o Rafael Veiga. Então já é muita coisa. Ele tem toda a história do avô dele, Rafael também, do pai palmeirense, ele era um Palmeiras de arquibancada, fã do Valdívia e tal. E é o cara que bateu o pênalti contra o Chelsea, ainda que perdendo, o Palmeiras, mas ele fazendo gol. O bilhetinho do caixão do avô, né? O bilhetinho maravilhoso do caixão do avô, que o pai pega o bilhetinho porque vê, e o bilheteiro fala, pai, eu vou jogar no Palmeiras, jogou no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras, era o bilhetinho que estava na mão do pai dele, quando o Palmeiras ganha do Flamengo lá em Montevideo, o pai ficou com o bilhetinho na mão o tempo inteiro no jogo, é uma das histórias lindas, não só de vida, de família, de futebol e de Palmeiras, de palestra. Enfim, é um cara extremamente identificado, mas que bateu mal o pênalti. O Hugo Souza, de novo, foi brilhante, como já havia sido contra o Estevão e tem sido. Então, assim, se cobrar o Rafael Veiga, que é o cara mais decisivo, de gols mais decisivos, é o artilheiro do Palmeiras no século, é o jogador que, junto com o Dudu, mais jogaram pela seleção do Brasil neste século no Palmeiras, e até principalmente o Dudu devia ter jogado mais vezes. Se cobrar dizendo que faltou vontade, faltou aplicação, não, cara. Ele até admite, falou, pô, eu estava confiante, e é verdade, e não só ele, outros casos, outros pênaltis que entraram na história, o cara estava menos confiante e a bola entrou. Dessa vez ele falou, eu estava confiante, mas que é diferente de estar com soberba, jactância, porque sabe as qualidades do Hugo e sabe o peso histórico de um pênalti aos 29 minutos do segundo tempo, Itaquera, do Palmeiras precisando fazer gol para levar para os pênaltis, e até eu quero me defender aqui, eu dizia que ia para os pênaltis, de fato foi uma decisão por pênalti, né? Perdeu o pênalti e o Palmeiras não chegou nem à decisão por pênaltis. Mas culpabilizar, demonizar, martirizar o Rafael Veiga, gente, não. Por tudo que ele fez. E, aliás, o Palmeiras só estava na disputa do Tetra, não só, mas muito na disputa do Tetra, porque o Rafael Veiga lá contra o São Paulo, no primeiro jogo da final de 2022 no Morumbis, ele faz um gol. Depois estava 3-0 para o São Paulo, ele faz um gol de falta. E nos 4-0, até hoje, a maior goleada da história de um clássico entre grandes no futebol paulista desde 1902, além de gol, ele jogou pra caramba, ele, o Dudu e todo o time do Palmeiras. O Palmeiras só foi
tri também, porque no tricampeonato contra o Santos, ele bate o pênalti e faz o gol nos 2-0 do Allianz Parque. Então ele é um cara que pode não estar num bom momento, não está. Pode estar pensando em sair, é normal que seja da vida profissional, não só do jogador. Mas daí discutir se ele é ou não um palmeirense, se ele tem ou não aplicação, se ele tem muito talento ou não, é um absurdo e está se cobrando de novo demais dele. Como seria cobrar demais o Zico pelo pênalti perdido em 86, o Baggio, como eu falei aqui também, no pênalti da Itália perdido em 94, enfim. Devemos proteger as pessoas. É que não são criticáveis, não é isso, eu acabei de falar do Abel. Mas de novo, estão extrapolando num cara que é fundamental. O Palmeiras só podia ter sido tetra, como não foi, muito graças a Rafael Veiga. Foi divertido, ela fez eles se encontraram, foi uma diversão. Realmente a Leila é muito bem tratada. Lá, eu lembro uma vez, ela estava andando lá pela beirada do campo e o torcedor começou a gritar, Leila, ela falou, vem pra cá e tal, ajuda a gente, ou coisas do tipo. Um bate-papo, uma brincadeira, uma recepção do Augusto Melo, ele dá risada, ela dá risada, eles estão sorrindo. Ou será que os idiotas que estão pensando que perdeu porque ela falou isso, né? Claro que não tem nada a ver. Foi um momento legal, foi um momento divertido. Normalmente os cartolas, eles se matam, né? A Leila e o Júlio Casares até pouco tempo se amavam, agora já não se amam tanto assim. Então foi legal, foi um momento bacana. Acho legal. Acho que tem que ser cortês, não tem nenhum problema. Ninguém precisa ser animal, ser tratado com gentileza, ter um espaço bem reservado no campo. Tinha um camarote do Corinthians, lá no campo do Palmeiras, e quando o Yuri Alberto faz o gol, aparece mais os dirigentes do Corinthians comemorando, num camarote separado, tudo certinho, não, problema nenhum, zero problema. Fiz uma análise pós-jogo aí, onde eu coloquei 3 pontos interessantes que eu gostaria que você visse, tá? Deve estar nos cards aí, talvez eu coloque no final do vídeo aí também. Coloca aí nos comentários, vejo você no próximo vídeo. Então tem um vídeo chegando inclusive aqui, vê aí a bronca que eu soltei. Soltei os cachorros, rapaz, rasguei o véu. Avante palestra.